Ricardo praticamente me puxou para dentro do salão de festas, ansioso para agradar seu novo diretor. Tenta se esconder lá no fundo. Essa sua roupa é ridícula, ele resmungou com raiva no meu ouvido enquanto entrávamos. Porém, quando o diretor chegou, ele nem olhou para a mão estendida do meu filho. Ele veio direto na minha direção, segurou firme minhas mãos e, com os olhos cheios de lágrimas, sussurrou: "Eu procuro por você há 25 anos. Nunca deixei de te amar." O Ricardo deixou seu prato cair no chão de tanto espanto. "Que bom que você está aqui. Fique comigo até o final desse relato e escreva nos comentários de qual cidade você está acompanhando para eu saber onde minha voz chegou." O vapor do ferro subia da calça social do meu filho quando o telefone tocou. Eram 7 da manhã de uma quinta-feira de 2023. E eu estava no meu cubículo. Um espaço que antes servia de despensa e agora era o único canto que eu podia chamar de meu naquela mansão de 300 metros quadrados. Eram apenas 10 metros quadrados, com uma cama velha encostada na parede, um armário pequeno que mal fechava, um retrato do Antônio, meu falecido marido, que partiu em 2015, e um tanque de lavar roupas que eu era obrigada a usar, já que a Carla não me deixava tocar na máquina moderna dela. O quarto não tinha janela, apenas uma pequena abertura no alto voltada para o muro cinza do vizinho. Olhei para a tela do celular. Era o Ricardo. "Mãe, você vai comigo no jantar da empresa sábado?" Não era um pedido. O Ricardo nunca era. Em 7 anos morando de favor na casa dele, eu nunca tinha sido chamada para nada. Nem para a festa de fim de ano da firma, nem para almoços com os amigos. É o jantar de boas-vindas do novo presidente no Hotel Imperial. E eu não tenho roupa para um lugar desses. Eu sei que não tem. A irritação na voz dele cortava como uma navalha. Por isso estou avisando antes. Compre alguma coisa, mas nada exagerado, mãe. Por que você quer que eu vá? Porque o novo presidente valoriza muito a família. Ele deu uma palestra inteira sobre isso. Preciso fingir que tenho uma família unida e perfeita. E uma família unida. Era assim que ele me via. Não como mãe, mas como um objeto necessário para cumprir uma tarefa. "É só você ficar num canto", ele continuou. "Não converse com ninguém. Não fique andando pelo salão. Entendeu?" Baixei os olhos para as minhas mãos. Mãos cansadas de 55 anos. Mãos que já seguraram gizes, diários de classe e livros didáticos. Mãos que ensinaram centenas de crianças a ler. Mãos que um dia foram beijadas com ternura por um homem que me olhava como se eu fosse o maior tesouro do mundo. Agora, aquelas mãos estavam grossas e ásperas de tanto esfregar chão e lavar roupa. "Tudo bem, filho, eu vou." Ele desligou o telefone sem nem agradecer. Naquela noite, eu estava terminando de arrumar o jantar quando o Ricardo chegou. A casa tinha cheiro de carne assada com batatas, resultado da minha tarde inteira na cozinha. A Carla não agradeceu, claro, mas a comida estava impecável. O Ricardo entrou afrouxando a gravata. A Carla já estava à mesa, hipnotizada pelo celular. Enquanto eu servia a travessa, o Ricardo jogou 3 notas de R$100 sobre a toalha de renda. "Compre um vestido apresentável. Nada de roupas usadas dessa vez." R$300. Era mais do que a mesada que ele me dava para passar o mês inteiro. Minha aposentadoria ia direto para uma conta que ele controlava. E eu nunca via a cor daquele dinheiro. A Carla levantou os olhos da tela por um segundo. "Sogra, vê se acha algo que disfarce, você sabe." Ela fez um gesto vago, apontando para o meu corpo. "Algo com mangas compridas, braço de velha muito flácido, ninguém quer ver." Segurei a travessa com força. O calor queimava meus dedos, mas não larguei. O Ricardo já estava comendo, sem esperar eu me sentar. Na verdade, eu não sentava mais à mesa com eles. Eu servia e jantava na cozinha depois, em pé, comendo as sobras. "A senhora pode ir", disse a Carla. "Se precisarmos de algo, a gente pega." Peguei o dinheiro e fui para a cozinha. Enquanto lavava a louça, uma lembrança invadiu minha mente sem pedir licença.
Eu tinha 23 anos. Estava numa lanchonete perto da faculdade, faminta, mas fingindo que não, pois estava sem um centavo. Um homem sentou na minha frente e disse: "Não perguntei se você pode pagar. Perguntei se você está com fome." Eduardo. Fazia décadas que eu não me permitia pensar naquele nome. Mas ali, com o dinheiro amassado na mão molhada de sabão, senti o peso de tudo o que havia perdido. Na quarta-feira, tive a tarde livre e peguei um ônibus para o centro. O dinheiro estava guardado no sutiã e eu sentia um nó no estômago. Fazia anos que não comprava uma roupa nova. As ruas estavam cheias. Entrei numa loja de departamento. Mas a vendedora olhou para minha blusa desbotada e decidiu que não valia a pena me atender. Tentei outra loja. "Posso ajudar, senhora?" "Procuro um vestido de festa. Algo até R$ 300. O sorriso dela desapareceu. "300? Aqui nossos vestidos começam em 800. Foi quando vi a placa numa rua estreita. Bazar da Dona Lúcia. Peças selecionadas. O Ricardo tinha proibido brechós, mas ele também só tinha me dado R$ 300 para um traje de gala. A loja era pequena e cheia. Uma senhora simpática apareceu. Expliquei minha situação e o valor que tinha. Ela sorriu e me levou aos fundos. "Tem umas peças que chegaram ontem." E lá estava ele. Um vestido azul marinho, tecido encorpado, mangas 3/4. O comprimento era elegante, abaixo do joelho. A etiqueta original marcava 1.200, mas ali estava por R$ 90. No provador, eu vesti a peça e por um instante não me reconheci. A imagem no espelho era de uma mulher de verdade. Uma mulher que um dia foi bonita e amada. Minha mão tocou o medalhão de prata que eu usava escondido, onde guardava uma foto minúscula de um tempo feliz. "Você é a mulher mais linda que já vi." A voz do Eduardo ecoou na minha memória. Comprei o vestido e guardei o troco. Saí de lá sentindo algo estranho no peito. Uma esperança tímida, quase apagada, mas existente. A sexta-feira chegou. Às 6h30 eu estava pronta. O vestido azul, meus sapatos mais conservados e o medalhão escondido. Quando saí do meu quartinho, o Ricardo e a Carla estavam na sala. Ele de smoking alugado, ela com um vestido vermelho caríssimo. O Ricardo fechou a cara. "É isso que você vai usar? Quanto custou?" R$ 90. Ele bufou. Meu Deus. A Carla se aproximou. "Não tem jeito, gente. Ela vai assim mesmo. Pelo menos é discreto." "Vovó!" A voz do Lucas veio da escada. Ele desceu correndo de pijama. "Você tá linda, vovó!" Meu coração falhou uma batida. O Lucas era o único naquela casa que me olhava com carinho. "Obrigada, meu anjo." "Lucas, volta pro quarto", ordenou o Ricardo. O menino subiu triste, olhando para trás. No carro, fui no banco de trás, ignorada como sempre. "Se ele perguntar da sua mãe", disse a Carla, "diga que ela é viúva e mora com a gente, que você sustenta ela. Isso pega bem." Eu quase ri. A narrativa do bom filho. O Hotel Imperial era puro luxo. Tapete vermelho, manobristas, mulheres brilhantes. E eu ali, com meu vestido de segunda mão. O Ricardo me guiou até um canto escuro do salão, perto de um vaso de plantas, ao lado da porta da cozinha. "Fica aqui, não circula." Ele saiu com a Carla e eu fiquei sozinha, invisível. Peguei uma água e observei. Uma mulher loira se aproximou com um copo vazio. "Ei, você é do serviço? Traz mais um champanhe para mim." Meu rosto queimou. "Eu não trabalho aqui." Ela me olhou com desdém e saiu sem pedir desculpas. Pouco depois, um homem esbarrou em mim. "Cuidado com a copeira, querido", riu a esposa dele.
Era isso que eu parecia? Uma serviçal? Mãos que corrigiram milhares de provas, que formaram gerações. Agora eram confundidas com a mobília. Mas o pior era saber que eles achavam que podiam me pisar. O som de talheres batendo nos copos interrompeu meus pensamentos. Um murmúrio correu pelo salão. Alguém importante estava chegando. A atmosfera mudou. O Ricardo correu para se posicionar na entrada, desesperado por atenção. Pedaços de conversas alheias chegavam aos meus ouvidos. Comentavam que ele era bilionário, que tinha construído seu império do nada, que a família o havia deserdado e que ele nunca tinha se casado. De repente o salão silenciou. Ele entrou. Era um homem alto, com as têmporas grisalhas e um terno que parecia ter sido esculpido no corpo. Caminhava com a segurança de quem não deve nada a ninguém. Meu coração disparou sem aviso. Eu não conseguia ver seu rosto nitidamente daquela distância, mas algo na postura, no modo de inclinar a cabeça, me era dolorosamente familiar. O Ricardo se adiantou com seu sorriso mais ensaiado e estendeu a mão. O homem o ignorou completamente. Seus olhos continuavam varrendo o ambiente como um radar, procurando algo ou alguém. Então ele se virou levemente. A luz do lustre iluminou seu rosto e meu mundo parou. Eu conhecia aqueles traços, aquele olhar intenso e escuro, aquele queixo firme. Eu tinha sonhado com aquele rosto por 25 anos. Eduardo. Eduardo Meireles. O meu Eduardo. O copo de água tremeu na minha mão, molhando o vestido e o chão. Não podia ser. Ele estava mais velho, com marcas do tempo, mas era ele. O Ricardo falava alguma coisa ao lado dele, mas Eduardo não ouvia. Seus olhos continuavam a busca até que pararam. Pararam em mim. Vi o exato segundo em que ele me reconheceu. Eduardo ficou pálido. O Ricardo parou de falar no meio da frase, percebendo algo errado. Senhor Meireles, está tudo bem? Mas o Eduardo não respondeu. Ele não via mais o Ricardo. Ele só via mim, como se fôssemos os únicos no universo. Sem dizer uma palavra, ele começou a caminhar na minha direção. As pessoas abriam caminho instintivamente, impactadas pela determinação dele. Os sussurros viraram exclamações. Vi esposas cutucando maridos, celulares sendo erguidos. Todos queriam saber quem era aquela mulher de vestido simples que paralisou o dono da festa. Quem é ela? Ele a conhece? Ouvi alguém perguntar. Meu Deus! Olha a cara do Ricardo! Cada passo dele diminuía a distância de décadas entre nós. Atrás dele, vi meu filho estático, boquiaberto. Ele tinha entendido. O presidente da empresa estava atravessando o salão lotado para encontrar a mãe que ele tinha escondido perto da cozinha. Eduardo parou na minha frente. Estávamos a um passo de distância. O mesmo passo que nos separou há 25 anos. Quicamos em silêncio, apenas nos olhando. Uma vida inteira de ausência e perguntas sem resposta pairava ali. Helena. Ele disse apenas meu nome. A voz rouca de emoção fez minhas lágrimas transbordarem. Eduardo. Foi a primeira vez em décadas que pronunciei aquele nome em voz alta. Ele estendeu a mão devagar, como se eu fosse de cristal e pudesse quebrar. Tirou o copo dos meus dedos, pousou numa mesa próxima e segurou minhas duas mãos nas dele. Eram quentes, maiores do que na minha memória. Mãos de um homem maduro, mas ainda as mesmas mãos. Nesse movimento, o medalhão escapou de dentro do meu vestido. A corrente prateada balançou e o fecho abriu. Eduardo olhou para baixo e viu a foto pequena e desbotada. Nós dois, jovens e apaixonados. Você guardou? Ele sussurrou, a voz falhando. Esse tempo todo? Eu nunca consegui me desfazer dele. Ele segurou o medalhão com dedos trêmulos, as lágrimas escorrendo livremente pelo seu rosto. Eu te procurei por 25 anos, Helena. Nunca desisti. Contratei detetives, segui pistas erradas.
Acordava todos os dias me perguntando onde você estava. Um soluço escapou da minha garganta. Eu ainda te amo. Nunca deixei de te amar. Mãe! A voz do Ricardo cortou o ar como uma navalha. Ele vinha marchando em nossa direção, vermelho de raiva, tendo abandonado sua taça em qualquer lugar. Mãe, nós precisamos ir. Agora! Eduardo se viou lentamente. Seu olhar anti-externo virou gelo. Ela não vai a lugar nenhum. Com todo respeito, Sr. Meireles, isso é um assunto de família. Ela é minha família, garoto. Mais do que você imagina. O Ricardo agarrou meu braço com força, cravando os dedos na minha pele. Mãe, vem comigo. Me solta, Ricardo. Eu disse agora. Eduardo deu um passo à frente. Tire a mão dela. A voz dele saiu baixa, controlada, mas ecoou pelo salão. O silêncio era absoluto. 200 pessoas assistiam. O Ricardo hesitou, olhou em volta, viu os celulares gravando e percebeu o seu futuro profissional desmoronando ao vivo. Ele me soltou, mas o estrago estava feito. As marcas vermelhas dos dedos dele ficaram visíveis no meu braço e o Eduardo viu. Eu vou me lembrar disso, disse o Eduardo para o meu filho. Não foi uma ameaça, foi uma promessa. Ele se voltou para mim e a voz suavizou novamente. Você não precisa explicar nada agora, mas preciso conversar com você a sós amanhã. Ele tirou um cartão pessoal do bolso. Meu número direto. Por favor, me liga. Promete? Peguei o cartão com as mãos trêmulas. Prometo. Eduardo sorriu. O primeiro sorriso desde que me viu. O mesmo sorriso de quando éramos jovens. Ele levou minha mão aos lábios e beijou meus dedos. Devagar, para que todos vissem. Esperei 25 anos. Posso esperar mais um pouco. Ele voltou para o centro do salão, mas olhou para trás mais uma vez, com os olhos brilhando. O Ricardo ficou parado, humilhado, com o rosto queimando de vergonha. A Carla olhava para o chão, fingindo não estar ali. Ninguém ousou se aproximar dele. O novo presidente tinha acabado de defender publicamente a mãe que o funcionário tentou esconder. A carreira do Ricardo tinha acabado naquela noite. Ele só não se deu conta ainda. Vem comigo, agora. O Ricardo agarrou meu braço de novo, dessa vez do lado que o Eduardo não conseguia ver, e me arrastou em direção aos banheiros. Ele me empurrou para um corredor deserto. O que foi aquilo? A raiva dele parecia exagerada, e algo no olhar dele me acendeu um alerta. Ricardo, 25 anos, o bilionário dono da minha empresa, está apaixonado pela minha mãe e você nunca me contou? Eu não sabia que ele era o dono. Não sabia? O Ricardo soltou uma risada nervosa e forçada. Você não sabia que seu ex-namorado era o Eduardo Meireles, o homem que sai em capas de revista? Ele não era assim quando eu o conheci. Era apenas um estudante. O Ricardo se aproximou, com o rosto vermelho, e então eu entendi. Ele não estava realmente surpreso. Estava com medo. O medo de quem esconde um segredo sujo. Escuta bem, você não vai ligar para ele. Vai jogar esse cartão fora e fingir que essa noite nunca aconteceu. Ricardo, você vai fazer o que eu mando ou vai se arrepender? Ele apertou meu braço com força e eu gemi de dor. Não vou perder tudo por causa de um namorico de faculdade. A Carla apareceu no corredor. Ricardo, vamos embora. Você resolve isso em casa. Ele me soltou. Vamos. E você fica calada o caminho todo. Ele saiu na frente, com a Carla logo atrás. Fiquei encostada na parede, tremendo. Meu braço pulsava e eu sabia que ficaria roxo. Olhei pro cartão do Eduardo. Deveria jogar fora, mas instintivamente guardei no sutiã. Quando chegamos em casa, o Ricardo foi direto pro quarto, sem dizer nada. Corri pro meu quartinho, fechei a porta e tranquei. Peguei o cartão e li o nome completo. Eduardo Augusto Meireles. Fui até o fundo do meu armário e peguei a caixa de sapatos velha que mantinha escondida. Dentro dela estava tudo o que eu guardei por 25 anos. O anel de esmeralda. Uma joia de família que o Eduardo me deu quando propôs casamento.
Eu nunca devolvi. Junto com o anel, uma foto nossa na formatura dele. Eu sorrindo pra ele olhando pra mim. Amor transbordando. E as cartas, dezenas delas, enviadas depois que eu parti. Nunca tive coragem de abrir nenhuma. Deslizei o anel no dedo. Servia perfeitamente, como se tivesse sido moldado para mim. Passei décadas achando que tinha feito a escolha certa para protegê-lo. Mas e se eu tivesse errada? E se eu tivesse desperdiçado minha vida por causa da ameaça de uma mulher que já morreu há 10 anos? Eu ainda te amo, ele tinha dito. Depois de tudo, não sabia o que fazer, mas pela primeira vez em muito tempo, pensava no futuro, em vez de chorar pelo passado. Mal consegui dormir naquela noite. Para que entendam o que aconteceu naquela festa e o motivo da minha partida há tantos anos, preciso voltar no tempo. Preciso contar a história do amor que perdi, ou melhor, o amor que joguei fora. Era 1998, semana de provas finais. A biblioteca da faculdade estava cheia. Eram 11 da noite e eu ocupava uma mesa inteira com meus livros de literatura. Tinha 23 anos, o cabelo preso num coque mal feito, olheiras fundas e roupas gastas. Tinha apenas 3 mudas de roupa para a semana toda. Na minha frente, uma pilha de copos de café barato. A prova da manhã seguinte valia 40% da nota final e eu precisava de um 8 para manter minha bolsa de estudos. Aquela bolsa era minha vida, moradia, comida, transporte. Sem ela, eu voltaria para a periferia. Trabalhava em 3 lugares. Dormia 4 horas por noite e mandava metade do meu salário para meus pais. Você parece que precisa de comida de verdade. A voz veio de cima. Um homem estava parado diante da minha mesa. Devia ter uns 25 anos, alto, bem vestido de um jeito caro, com olhos escuros e penetrantes. A cantina fecha em 20 minutos, mas conheço uma lanchonete 24 horas que tem a melhor torta da cidade. Preciso estudar, não de torta. Ele sorriu. Não era um sorriso arrogante. Era como se ele realmente quisesse ajudar. Mas genuíno, quase tímido. Há quanto tempo você está aqui? Não sei por que respondi a verdade. Desde as 7 da manhã. 16 horas estudando. Quando foi a última vez que você comeu? Fiquei em silêncio. Vem, eu pago. Você não vai me dever nada. Não aceito esmola. Não é esmola, é investimento. O que você estuda? Literatura. Vai ser professora? Quero dar aula para crianças carentes. Crianças como eu fui. A expressão dele mudou. O olhar ficou mais gentil. Então, o país precisa que você passe nessa prova. Por favor, deixa eu ajudar. Olhei para ele e não vi maldade. Tudo bem. Uma torta, só uma torta. O sorriso dele iluminou tudo. Qual seu nome? Eduardo. Eduardo Meirelles. Helena Dias. A lanchonete era simples, com azulejos quebrados e bancos rasgados. Exatamente o tipo de lugar que o Eduardo não frequentava, mas ele entrou com naturalidade. Comi a torta com tanta fome que esqueci de disfarçar. E comecei a falar. Contei sobre minha vida. Meu pai pedreiro que acordava de madrugada. Minha mãe costureira. Meus irmãos que largaram a escola para ajudar em casa. Eduardo me ouviu em silêncio absoluto. Ele não sentiu pena da minha pobreza. Ele sentiu respeito pela minha luta. Naquele dia, ele não pagou apenas a minha torta. Ele ganhou meu coração. Nós nos apaixonamos perdidamente. Vivemos um romance intenso por 6 meses. Mas a família dele, a mãe dele, descobriu. Ela era uma mulher fria e poderosa. Me procurou na faculdade e foi direta. Suma da vida dele, ou eu garanto que o Eduardo perca a herança e que seu pai nunca mais consiga emprego nesta cidade. Eu era jovem, tinha medo e amava demais o Eduardo para vê-lo arruinado. Fugi para protegê-lo. Abandonei o curso, mudei de cidade. Casei com o Antônio, que foi um bom homem e um pai dedicado para o Ricardo. Mas uma parte de mim morreu no dia em que deixei o Eduardo para trás.
Voltei pro presente com o som de batidas fortes na porta da sala. Eram 8 da manhã de sábado. O Ricardo, ainda de pijama e com olheiras de quem não dormiu, correu para abrir. Era o Eduardo. Ele não esperou pelo meu telefonema. Onde ela está? A voz do Eduardo preencheu a casa, firme e autoritária. Senhor Meireles, que surpresa! Gaguejou o Ricardo, tentando bloquear a passagem. Minha mãe está indisposta a ela. Mentira, eu disse. Apareci no topo da escada. Eu já estava vestida, segurando em minha pequena mala de mão e a caixa de sapatos velha contra o peito. O Eduardo ignorou o Ricardo e a Carla, que espiava assustada da cozinha. Ele subiu os degraus até mim. Seus olhos percorreram meu rosto cansado e depois desviaram para a porta aberta do meu quarto. E viu o cubículo sem janela, o colchão velho no chão, o tanque de lavar roupas ao lado da cama. Viu a humilhação que eu vivi por anos. O olhar dele escureceu, tomado por uma fúria silenciosa. Ele pegou a mala da minha mão com gentileza e se virou para o meu filho. Ricardo, disse o Eduardo, com uma calma assustadora. Na segunda-feira, não precisa ir à empresa. Nem na terça. Você está demitido. O Ricardo ficou branco como papel. O quê? Mas, senhor, isso é injusto. Vai me demitir por causa de uma briga familiar? Por causa dela? Não, respondeu Eduardo, descendo as escadas comigo ao seu lado. Não é por causa dela. É pelo seu caráter. Um homem que não tem honra para tratar a própria mãe como uma rainha. Que a faz dormir num depósito e a trata como servente, não tem os valores necessários para liderar ninguém na minha empresa. Meus advogados entrarão em contato para acertar sua saída. O Ricardo caiu no sofá, em choque, vendo sua vida de luxo desmoronar. A Carla começou a chorar, culpando o marido aos gritos. Nesse momento, o pequeno Lucas desceu correndo as escadas e agarrou minhas pernas. Vovó, você vai embora! Me leva junto! Abaixei-me e abracei meu neto. A única coisa boa que ficaria para trás naquela casa. A vovó precisa ir, meu amor. Mas eu prometo que venho te buscar para passear. Agora, a vovó vai ser feliz. O Eduardo colocou a mão no ombro do menino. Vamos cuidar para que ele tenha o futuro que merece, Helena. Longe dessa toxicidade. Saí daquela casa de mãos dadas com o amor da minha vida. O motorista abriu a porta do carro de luxo. O sol brilhava lá fora. Mas não tanto quanto o sorriso do homem que me esperou e me procurou por 25 anos. Entrei no carro e olhei para trás uma última vez. A janela do quartinho dos fundos estava fechada, mas a minha vida estava apenas abrindo as portas. Eu não era mais a empregada, a mãe invisível, o fardo. Eu era a Helena, e finalmente eu estava indo para o meu verdadeiro lar. Essa história nos ensina que o mundo dá voltas e que a humilhação nunca vence a honra. O amor verdadeiro pode demorar, mas ele sempre encontra o caminho de volta. E você, o que achou desse final? A justiça foi feita? Me conta aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo a esse vídeo. Quero saber até onde nossa história chegou. Se você se emocionou, não esqueça de curtir e se inscrever no canal para acompanhar mais histórias incríveis como essa. Até a próxima!